O projeto Levitas tem como objetivo trazer roteiro de projetos cinematográficos em formato de áudio. Essa obra é totalmente gratuita ao público, podendo servir para te distrair durante suas viagens e descansos. Nosso objetivo é algum dia poder trazer em telas de cinemas histórias aqui narradas em áudio. Acreditamos nos potenciais de nossas histórias. E aqui com o projeto Levitas foi a forma que conseguimos encontrar de apresentar nossos trabalhos ao grande público. Esperamos de coração que nossos trabalhos conquistem o coração de vocês. Atenciosamente, Equipe Levitas. Projeto Levitas apresenta A História que o Diabo Contou. Classificação 16. Gênero: Horror. Prefácio. Certa vez, o diabo estava em sua biblioteca refletindo. Sua reflexão o fez pensar em algo revelador, algo tão óbvio que parecia até burrice ter passado despercebido de sua mente durante todos esses anos. Ele levantou-se e analisou atentamente para seu acervo favorito, até o momento que apanhou um livro e viajou para o reino dos céus logo em seguida. Deus sentado sobre seu trono pressentia a chegada do rival. Ouvem-se sinos seguidos de um compasso assombroso. Ficava claro que aquela entidade não era bem-vinda em seu reino. O diabo mal se aproxima na porta de entrada quando Deus exclama: Admito que fiquei extremamente surpreso, quando soube que o Senhor estava à minha procura. Aquele monstro se aproximando ao altar de Deus. Deus, o mesmo Todo-Poderoso, o mesmo homem que um dia o criou e colocou a culpa no mundo. O mesmo homem que um dia o expulsou de seu reino. Ora, por que se sente tão comovido com minha chegada? Pergunta o diabo com uma expressão sorridente. Lhe conheço muito bem, se veio até mim algo novo está para planejar, então vamos direto ao assunto. O que queres de mim? Seja breve. Veja, meu bom homem, eu não vim para brigar, os tempos mudaram. Estou em paz, vim somente para debatermos um assunto lógico. Pois bem, do que se trata tal lógica? Bom, o mundo tem virado de ponta cabeça. Estive em minha biblioteca, pensando e refletindo em como as coisas estão encaminhando, e devo dizer que estou a um passo à sua frente. Como assim a um passo à minha frente? Que história é essa? Pergunta Deus irritado e surpreso ao mesmo tempo. O diabo mal conseguia conter seu sorriso e diz: Bom, não sei se o senhor percebeu, mas o mal conquistou o mundo. Pode-se dizer que as pessoas estão do meu lado, e não do seu. Podemos concluir que até mesmo o senhor está do meu lado. Bom, já que resolveu vir me afrontar, eu desafio o senhor a refutar meu argumento. Ao observar o debate de fora, podemos sentir que Deus está com a ira exaltada, deixando claro que não gosta de ser desafiado ou posto à prova. Já os olhos do diabo brilhavam enquanto ele seguia com suas palavras dizendo: Bom, então acredito que o Senhor não se importara de eu ler um de meus maiores feitos, e lhe garanto que o mesmo pode provar minha teoria. Não, não irei. Estou todo ouvidos. Pode iniciar sua leitura. O diabo então leva seu dedo indicador a seu dente canino e faz um furo em sua pele, e começa a folhear o livro que trazia com ele, afogando as páginas com seu sangue. E assim, inicia sua narração. Nesse momento, vários servos de Deus ali presentes se sentam ao chão, curiosos com a história prestes a ser narrada. E acredite, essa vai ser a história mais macabra que você irá conhecer em toda a sua vida.
Capítulo 1. A carta. Nossa história começa aqui em Petrópolis, e eis aqui Gabriel Santorini, nosso protagonista. Gabriel trabalha na Oliveira Corporation, uma empresa especializada em burocratizar a vida de homens de bem que trabalham de verdade. Em resumo, Gabriel é apaixonado por uma bela auxiliar do departamento de RH chamada Alice Drummond. Alice, por sua vez, é apaixonada pelo principal assessor da empresa, Renato Candeias. Os três são subordinados por Antônio Oliveira, dono da companhia, 68 anos, gordo, careca e de aparência pouco apreciada. Antônio é casado com Vera Oliveira, uma mulher 20 anos mais jovem, atraente e sedutora. E todos eles seguem uma rotina longa e entediante. Gabriel é o garoto da copiadora, seu ofício é somente tirar cópia de papéis. Agora veja só que situação. Enquanto tirava suas cópias, a senhora Vera abre a porta de seu escritório, direciona seu olhar para Renato e diz em voz alta: Senhor Candeias, poderia vir a meu escritório em um instante. Gabriel logo se dirige a um pequeno depósito bem ao lado do escritório de sua chefe. Ele se abaixa bem ao canto da parede e tira um pequeno bloco da mesma. Essa parede é a mesma da sala da senhora Vera, e após tirar o bloco da parede dava visão de toda a sala de sua chefe. Aquilo já não era surpresa para Gabriel, desde que descobriu que sua chefe na verdade é uma ninfomaníaca e que Renato é seu amante sexual há meses. Gabriel assiste Vera e Renato fazendo sexo. Ele tem uma atração sexual inocente pela sua chefe que usava roupas provocantes e sentia como se estivesse assistindo a um filme pornô, e sempre fantasiando estar no lugar de Renato. Assim que tudo passou, Gabriel volta a seu posto, mas é abordado pelo seu chefe, o velho Oliveira, que o cumprimenta dando um aperto de mão. Gabriel, precisava mesmo falar com você, venha até minha sala. Gabriel se dirige até a sala de seu chefe e logo pergunta: no que posso ser útil, senhor? Bom, a corporação está passando por pequenos deslizes e terei que fazer reajustes nos salários de alguns funcionários. E acredite, não é nada pessoal, mas para lhe manter aqui serei obrigado a diminuir seu salário. Como assim, senhor? Não estou entendendo. Gabriel, eu gosto muito de você, e quero muito que você continue trabalhando comigo, mas não posso mais te pagar o que ganha. Senhor Oliveira, eu estou passando muita dificuldade, esse dinheiro mal consigo me sustentar, por favor não faça isso comigo. Já pode sair, Gabriel, terminamos por aqui. Esse foi um golpe duro para quem se esforça tanto, afinal Gabriel está há mais de 5 anos na corporação e nunca teve seu patético talento reconhecido, apesar de almejar mais. Gabriel no fundo era um homem triste e solitário, parecia sempre inseguro, e seu amor por Alice já estava passando dos limites, a ponto de prejudicá-lo no trabalho. Alice, apesar de muito educada, não demonstrava o menor interesse por Gabriel, afinal de contas ela é perdidamente apaixonada por Renato. O assessor da corporação é um homem muito bonito, bem-sucedido e extremamente disputado pelas funcionárias, inclusive pela própria chefe. Gabriel invejava a vida do seu rival. Depois de um dia estressante de trabalho, Gabriel finalmente chega em sua casa. Estava cansado, sentou sobre a mesa e fez companhia à sua família. Gabriel é filho de Oscar Santorini, um alcoólatra desempregado que vive sobre casas de prostituição da redondeza e vive amaldiçoando sua família. Sua mãe é Bárbara Santorini, que sofre uma grave depressão depois que descobriu um câncer terminal, e é claro sua irmã Emily Santorini, que está grávida de um homem casado que é 40 anos mais velho que ela. E é assim que a trágica família Santorini tem vivido nos últimos meses, sob o silêncio absoluto. Após um jantar de silêncio sepulcral, Gabriel se despede de seus pais e se dirige a seus aposentos. Gabriel se deita, rola de um lado para o outro da cama, mas não consegue dormir. Resolve então se levantar e vai até o quintal de sua casa. Lá ele começa a refletir. Se Deus não está do meu lado, então quem está? Foram perguntas que brincaram com sua cabeça, mas algo mudou em Gabriel naquela noite. Ele então tomou uma decisão no mínimo assombrosa. Escrever uma carta. Nela ele inseriu detalhes alucinantes sobre sua rotina, e lá embaixo estava o destinatário, o diabo. Gabriel acende uma fogueira,
Podemos dizer que é a fogueira mais ardente e quente que foi possível naquele momento, principalmente levando em conta que aquela era uma noite fria. O fogo parecia fritar o ar que ele respirava. Ele então lança sua carta que se transforma em pó num piscar de olhos. Por falar em olhos, os olhos de Gabriel brilhavam com o calor daquela fogueira. Esperançoso, ele então se dirige aos seus aposentos e se deita, acreditando ter evocado alguma coisa. Gabriel se afoga em um sono profundo, e naquela noite, ele teve um pesadelo. Sonhou que vagava por uma terra desconhecida. Figuras em formato de rostos distorcidos aparecem ao horizonte distante, bem apagas, porém visíveis. Feras monstruosas pareciam o perseguir. A sensação era de que algo distante e sombrio estava chegando, algo agoniante. Sua respiração parecia parar. E então ele acorda levemente, e vê uma forma de chifres ofuscada em sua janela, mas ao piscar novamente vê um homem sentado observando em uma cadeira próximo à janela. Um homem alto de cabelos compridos, com sol em sua frente. Esse efeito fazia ele quase não enxergar com clareza sua figura. Gabriel sugere então que aquela misteriosa figura possa ser o seu pedido de socorro. A entidade se levanta e se aproxima de Gabriel. Ela tira do bolso a mesma carta que Gabriel escreveu. Pois bem, essa é sua carta, não é? A entidade encarava os olhos de Gabriel, enquanto mostrava sua carta toda deformada. Sim. Gabriel tremia, se sentia intimidado, parecia que seu coração iria parar. Veja como está sua carta nesse exato momento. Ela queimou sobre as chamas, ela viajou até as trevas, mas sobreviveu à jornada, e agora está aqui. Você saberia me responder o motivo da mesma encontrar parcialmente intacta para leitura? Gabriel permanece em silêncio. A entidade então responde. Ela chegou nas mãos de quem você queria que chegasse. E agora sua carta está aqui, entre nós dois. Vim pelo seu chamado, Gabriel. Então você me ajudará? Pergunta Gabriel apreensivo. Pode ser. Depende somente de você. Pode conseguir o que quiser, Gabriel. Eu fui enviado aqui para lhe ensinar. Preciso que me aceite em sua vida. E como eu faço isso? Bom, primeiramente eu preciso mais do que palavras. Eu preciso de sua essência, Gabriel. Entenda que se aceitar esse acordo, não poderá voltar atrás nunca mais. Abrirá mão do reino eterno. E jamais conhecer os céus, mas terá seu maior prêmio. Terá as chaves para a sua terra prometida. Pense em tudo que posso lhe oferecer. Sua amada, sua vitória, sua honra. Tudo Deus te tirou. Poderemos te devolver a você por direito. Lhe darei mais um dia. Pense na sua decisão, e voltaremos a nos falar. A entidade se vira e começa a se dirigir para a janela, mas antes que ele tomasse qualquer ação, Gabriel exclama. Espere! Sim, Gabriel. O que acontecerá com minha alma se eu aceitar seu acordo? Por acaso irei sofrer o resto da eternidade? Supondo que as regras do jogo sejam assim, Gabriel, que diferença fará para você, se já está sofrendo? Pense bem na sua decisão, caso contrário não nos veremos mais. A entidade desaparece então, em uma maravilhosa rajada de luz. Gabriel estava um tanto confuso com o assustador encontro, mas ao mesmo tempo otimista. Naquele dia Gabriel chegou atrasado em seu trabalho. Assim que chegou na corporação, ainda não lhe havia caído a ficha de sua incrível e inacreditável experiência. Chegou até mesmo a considerar seu encontro como um delírio. Por algum senso lógico resolveu tomar novas ações sem recorrer a tal ajuda duvidosa, principalmente ao deduzir ser algo oriundo de uma alucinação. Ele diz a si mesmo, bom, e se eu souber enfrentar meus próprios demônios? Talvez os ensinamentos daquela figura sinistra não serão necessários. Que tal eu tentar algo diferente hoje? Bom, para começar, lá estava Alice tomando seu café. É a chance de ouro para Gabriel iniciar a primeira conversa com sua amada. Seria um primeiro passo a ser dado. Ele então se aproxima da moça e diz, Olá, Alice. Oi, Gabriel. Olha, eu sei que nunca se falamos, mas eu estava pensando, o que acha de sairmos? Tomar um café, podemos se conhecer melhor. Por azar ou não, Renato chega nesse mesmo instante para recolher um café entre os dois, mesmo ele não dizendo nada.
Somente a presença daquele homem desencoraja Alice a aceitar o pedido de Gabriel. Ela então responde: Eu lamento, Gabriel, com licença, tenho que fazer algumas entrevistas. Gabriel desmorona. Por não ser correspondido, ele logo percebeu que a presença de Renato foi o que corroborou para a decisão da moça. Renato, observando tudo, diz: Não se preocupe, Gabriel, poderia ser pior. Gabriel olha atentamente e diz: Como pode saber? Bom, eu não queria estar em seu lugar, Santorini. Acho que a corporação não é seu lugar. O que quer dizer com isso? Você é um cara esquisito, Gabriel. As pessoas daqui têm medo de você. Nesse instante, Renato se retira e deixa Gabriel sozinho. Em seguida, a senhora Oliveira chama novamente Renato para sua sala. Gabriel então se dirige ao depósito do lado, se abaixa e tira o bloco da parede, e lá assiste a intensa cena de Renato e Vera fazendo sexo. Desta vez ele prefere esperar os dois terminarem o ato. Assim que os dois encerram o ato sexual e Candeias deixa a sala de sua chefe, Gabriel continua a observar, enfeitiçado pelo seu corpo. Gabriel viaja alucinadamente em um devaneio. Mas, houve um barulho na porta. Era o Sr. Oliveira que o surpreende naquele momento tão embaraçoso. Gabriel! Que diabos está fazendo? Sr. Oliveira, me perdoe, senhor, eu somente estava procurando alguns documentos. Que merda é essa? O que o senhor está olhando na parede? O chefe vai em direção ao bloco para ver quem está do outro lado da parede. Mas Gabriel tenta impedi-lo, assegurando: Senhor Oliveira, por favor, não venha aqui. Diz Gabriel segurando o braço do seu chefe. Tira suas mãos nojentas de mim. Ele então arremessa Gabriel para as prateleiras que lá haviam, e o diretor olha para o buraquinho e percebe que a mulher que ele observara na verdade é sua esposa. Antônio começa a ficar vermelho de ódio, parecia que seu rosto iria explodir. Então ele direciona seu olhar para Gabriel, e diz: Maldito, suma da minha frente, eu nunca mais quero ver sua cara de porco na minha frente. Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso do emprego. Nesse momento Antônio pega em Gabriel pelos cabelos e o leva para fora da sala. Todos olham assustados sem entender o que estava acontecendo enquanto o Sr. Oliveira falava aos berros: Chamem a segurança, tirem esse animal da minha frente. Renato e Alice assistiram a essa dramática cena. Imediatamente os seguranças o levam para fora do prédio. Foi a sensação de vergonha mais brutal de toda a sua vida. Agora desempregado, Gabriel se dirige à sua casa. Depois de algumas horas de caminhada sufocante, ele chega em sua casa. Havia uma movimentação estranha lá. Logo de longe ele avistava luzes vermelhas brilhando intensamente sobre sua casa. Haviam bombeiros e ambulância ali presentes, e sua irmã chorando na sacada de casa já indicava que uma desgraça tinha acontecido. Ele então resolve dar passos leves, com calma vai entrando em sua casa. Ele logo dá de cara com uma frase escrita com sangue na parede: Eu não aguentava mais, me perdoem. Quando entrou em um de seus quartos, descobriu que sua mãe havia se matado, cortado o pulso e usou o sangue para escrever a frase na parede. Depois ela cortou a própria garganta. Gabriel estava mais do que convencido de sua decisão. Pegou uma folha de papel e escreveu: Eu aceito, se cortou e a assinou com seu próprio sangue. Ele então fez uma enorme fogueira, com o fogo mais ardente que foi possível naquela noite, agora quente como o seu sangue, e observou sua carta queimar enquanto refletia perto da fogueira. Seus olhos estavam mais ardentes do que as chamas daquela noite. A partir desse momento, Gabriel sabia que não conhecerá o reino do perdão, da luz, da divindade. Para ele, seu dia foi uma prova que o mundo pagará caro, por ter sua alma ferida. No fundo do horizonte, podia-se ouvir um ranger de uma criatura monstruosa nascendo. Algo estava para chegar. Ele então cai sobre seu leito e adormece de uma forma tão profunda quanto um coma. Capítulo 2.
promessas ocultas. Gabriel finalmente acorda de seu profundo sono, acabou despertando um pouco mais tarde do que de costume. Seu corpo estava cansado, parecia que havia corrido uma maratona, e seus olhos se abriram devagar, e lá está a entidade novamente sobre sua janela, só que dessa vez de pé e de costa para ele. Gabriel observa, percebe uma mudança em seu temperamento. A entidade então faz uma reflexão. Veja isso. O sol. Você pode acreditar que ele ilumina seus caminhos, pode achar que ele é transparente com você, mas essa não é a verdade. Quando olha diretamente para o sol, sua visão entra em colapso. O que será que o sol tem a esconder? A escuridão, por sua vez, não te esconde nada. Você olha para o céu à noite e consegue enxergar as estrelas, a lua e tudo mais. A serpente voa sobre as estrelas, e mesmo na mais profunda escuridão da terra sua visão se adapta a viver no sentido da noite. A escuridão é um vale de descobertas, a luz só tem mistérios a esconder. A entidade então se vira, aproxima de Gabriel, tira sua carta do bolso e diz: Vejo que tomou a decisão mais ousada de sua vida, meu jovem. Como você acabou de me dizer, minha visão está em colapso, preciso entender o sentido de minhas vontades. A entidade então senta ao lado de Gabriel na cama e diz: Você só teve um mau dia ontem. Mas isso é passado, chegou o momento de eu cumprir com minha palavra, irei te ajudar. Irei te transformar em um homem que jamais você imaginou ser. Eu espero que sim, seria um golpe injusto se o não fizesse. Mas você sabe bem para quem pedes ajuda. Acho que sim. Pois bem, que tal darmos uma volta? Gabriel se levanta, ele e a entidade então resolvem fazer uma visita para seu antigo emprego. Os dois são transportados em uma rajada de luz até lá, porém são invisíveis, e tudo acontece normalmente. Gabriel então guia a entidade até sua copiadora, e diz: Era aqui que eu trabalhava. A entidade olha atentamente para a máquina, toca a copiadora e diz: Então esse é seu grande talento. Apertar um botão. Digamos que eu não fui bem aceito. Homens como nós não nascem para ser servos da vaidade de outras pessoas. Eles dependem de nossas vaidades, Gabriel. De início já percebi que você tem muito a aprender. Enfim, me mostre mais. Gabriel então o leva ao depósito no qual observava sua chefe fazendo sexo com Renato. A entidade olha pelo buraco e observa a cena. E Gabriel diz: Eu os observava todos os dias, e ontem fui descoberto e acabei sendo demitido. Nesse momento a entidade dá altas risadas, e Gabriel sem graça pergunta: Qual é a graça? Ah, meu rapaz, vejo que meu trabalho vai ser dobrado. Realmente você é um gado amador. Mas te darei um desconto. Gabriel e a entidade então se dirigem ao refeitório e ele aponta diretamente para Alice. Ali está ela. Ela não é linda. É maravilhosa. Nesse momento Renato se aproxima de Alice e os dois começam a conversar. A entidade então diz: Quem é o príncipe encantado? Renato Candeias. Fiquei excitado só de ouvir o nome. Alice e Renato parecem próximos demais. Gabriel se sente tenso, suas mãos estão calorentas, suas pupilas estão dilatadas, está evidente seu desespero interno. Parece preocupado Gabriel. Não. Gabriel se atrapalha até mesmo para responder. Olhe para os dois, olhe para ela, Gabriel. A forma que ela morde os lábios, ela está praticamente se jogando para ele. Isso é um sinal óbvio de interesse. Por favor, pare. Olhe como os dois trocam olhares. Sabe o que passa na mente dos dois agora? Eu estou pedindo para parar. Amor, os dois estão se imaginando na cama neste exato momento. O desejo ardente, o calor predatório desse homem está fazendo o coração dela acelerar. Ela imagina sendo dominada por ele. Ela pode sentir. Isso é mais poderoso que tudo que pode se conhecer na natureza, Gabriel. Mas você é tonto. Só você não aceita isso. Ela está morta para você. Essa é a verdade.
Gabriel então olha para a entidade com os olhos cheios de lágrimas e diz: Escute aqui. Eu te chamei porque achei que você me traria a verdade, mas acabo de perceber que você está tentando me fazer se sentir um lixo. Lixo é sua ingenuidade, garoto. O trabalho de limpar é meu. Não, você não está. Bom, então acho melhor você dar olhar para os dois agora. Gabriel olha e vê a cena mais temida de seu coração. Renato e Alice estão se beijando, mas não é um simples beijo. São beijos ardentes, que deixa claro o amor dela por ele. Como eu lhe disse, Gabriel, ela já está morta para você. Acho bom você aceitar isso. A entidade Gabriel então se teletransporta para uma rua próxima, e Gabriel sai chutando algumas latas de lixo e gritando: Maldição, por que eu? Por quê? Eu não pedi nada demais. Você é fraco. Do que adianta ser forte? É ela que eu quero, é a vida dele que eu quero. Eu diria que meu trabalho está terminado, mas... Mas o que? Pode haver uma maneira de conseguir o que quer. Por favor, me diga como. Quero que guarde essas palavras. Talvez tenha que desafiar as leis do homem para se livrar de suas maldições. Preciso de tempo para pensar. Em breve voltarei com algum plano. A entidade então desaparece em uma rajada de luz, enquanto Gabriel tem uma pequena pane e cai desmaiado. Mais tarde. Ei, rapaz! Acorda! Um homem começa a dar tapas no rosto de Gabriel na tentativa de acordá-lo. Gabriel então acorda e se assusta. O homem então diz: Está tudo bem, rapaz? Não sei. Deixe-me ajudá-lo. O homem então levanta Gabriel do chão. O que aconteceu? Pergunta Gabriel confuso. Não sei. Cheguei nesse instante e vi o senhor caído. Muito obrigado pela sua gentileza, senhor. Disponha, tenha um bom dia. O homem então dá as costas. Gabriel então diz: Espere, meu senhor. Sei que parece um pouco ousado, mas eu preciso de um trabalho. O senhor sabe de algum lugar que esteja empregando? Bom, rapaz, Petrópolis é grande, acredito ter algo disponível se você procurar. Mas se quer uma dica, eu soube recentemente que o padre Bernardo está procurando alguém para ajudá-lo em algumas tarefas braçais da igreja. Ele está muito velho e sem força. Você é um jovem forte e sadio, me parece um ótimo candidato. Agradeço muito sua boa vontade. Bom, sendo assim, tenha um bom dia e boa sorte. Gabriel então vai em direção à igreja do padre Bernardo, seguindo informações das pessoas que encontrava no caminho. Já próximo podia-se ouvir os sinos tocarem logo no horizonte. Era o caminho certo. Chegando lá, ele descobriu que a igreja na verdade se tratava da Catedral São Pedro de Alcântara. Uma construção nova, finalizada em 1969. Gabriel ficou maravilhado com as figuras nos vitrais daquela catedral. Logo, passos foram ouvidos. Gabriel olha em direção ao som e diz: Olá, com licença, estou procurando o padre Bernardo. Eis que surge um homem baixo e muito idoso, com passinhos curtos, vindo em direção a Gabriel. Assim que ele se aproxima, o padre se apresenta. Sou Bernardo. Do que devo a honra, meu jovem? Procuro emprego. Soube que o senhor precisa de um ajudante. Eu vim saber se a vaga ainda está disponível. O padre observou por alguns instantes. Em seguida disse: Oh, sim, claro. Pode começar amanhã. Ótimo. Como não? Pois bem, me acompanhe. Gabriel então acompanhou o padre para um escritório no qual eles definiram salário, tarefas e horário de trabalho. Satisfeito, Gabriel retorna para sua casa e adormece em um sono profundo. Capítulo 3. O monstro.
Gabriel está vagando por Petrópolis. Havia acontecido um blackout muito grave. Toda a cidade está em escuridão absoluta. Mas algo parece estranho. Cadê todo mundo? Nem parece aquela Petrópolis movimentada. Estava mais para uma cidade fantasma. Gabriel escuta ao fundo gritos de horror. Ele fica tenso. Nunca sentiu algo parecido antes. Ele parecia sozinho e indefeso. Ele se sentia como a presa de um predador cruel, algo feroz. Ele percebe que há carnes mutiladas na sua frente. Algo muito superior a ele estava ali. O horror era intenso. Gabriel não conseguia falar, somente olhar. Eis que uma criatura surge à sua frente. Uma besta, cheia de chifres, toda deformada, com patas e garras de urso, olhos vermelhos, e uma boca monstruosa, presas devoradoras e poderosas, e um fedor inexplicável. Gabriel entra em profundo pânico e começa a correr, mas ele não consegue ir longe. Algo parece atrapalhar sua fuga. Suas pernas perdem força rapidamente. E para a infelicidade de Gabriel, aquela criatura corria em direção a ele. Gabriel tenta correr, mas não consegue. A criatura então percebe um corpo vivo intacto e paralisado no chão. Gabriel observa toda a ação do monstro. Aquela criatura começa a devorar aquele corpo, arranca os membros e tripas. Gabriel imediatamente grita desesperadamente: "Não deixa ele me pegar, alguém me ajude." Seus gritos eram tão fortes que chegavam a romper suas pregas vocais, e mesmo assim ele não podia fazer mais nada. Quando a criatura se aproximou dele, ela lhe deu uma patada. Esse único golpe foi suficiente para todos seus membros saírem do lugar. Gabriel assistiu a criatura devorando sua carne enquanto agoniava de dor. Gabriel então acorda agitado e atormentado. Era só um pesadelo. Ele ainda se levanta para conferir se tudo nele está no lugar. Parece tudo normal. Ao que parece, foi mesmo um pesadelo. Gabriel caminha em direção à janela de seu quarto e observa o horizonte. O dia estava lindo. Há tempos não havia testemunhado o sol tão claro. Começou a refletir sobre o que a entidade falou. Certa vez falou sobre a luz do sol deixar sua visão turva. O que será que ele quis dizer com isso? Muitas perguntas vieram, e aquele terrível pesadelo não saia da cabeça de Gabriel. Ele começou a se interessar na experiência que viveu em seu inconsciente. Naquele mesmo dia procurou um desenhista profissional e pediu para fazer um retrato do monstro que viu em seu sonho. Gabriel dava detalhes sobre a forma física do bicho. O próprio desenhista ficou espantado com o relato de Gabriel. "Ele se parece com isso." "Sim," responde Gabriel com os olhos carregados de admiração. "O senhor é muito habilidoso, é ele. Preciso deliberar sobre essa experiência." "Tudo bem." O desenhista achou muito estranho Gabriel ter pedido o retrato falado de uma criatura que o atacou em seus sonhos. Gabriel, por sua vez, não conseguia entender o que se passava dentro dele para ter tanto interesse naquele monstro. Durante sua caminhada até a casa, ele parava o tempo todo em alguma praça, sentava, tomava um café e observava o retrato da criatura com muita atenção e relembrar o horror que havia passado. Aos poucos Gabriel foi entendendo seu estranho e confuso interesse no bicho. Na verdade, ele ficou encantado com o poder de dominância da criatura. Gabriel enxergou nela uma força da natureza suprema, um mal que ninguém pode deter, e viu como estava vulnerável diante de uma figura tão poderosa. Ele se imaginou e até fantasiou sendo detentor de todo esse poder, não pela destruição que a criatura o causará, mas pela capacidade de estar no controle e ninguém ter escapatória de sua fúria. Após seu longo dia de reflexão, ele está novamente em seu quarto e observando o horizonte em sua janela. Já era quase noite. Ele observa a cada minuto o sol se pondo e sua visão estando cada vez mais claro. Gabriel parece que entendeu o que a entidade queria dizer sobre a luz do sol não deixar você ver o que ela tem a esconder. Uma rajada de luz então surge. "Boa noite", diz a entidade. "Ah, você. Estava aí o tempo todo."
Estava tão concentrado em seus pensamentos que optei por não interromper, tomara que tenha valido a pena a sua reflexão. Não exatamente. Gabriel entrega para a entidade o desenho do retrato falado do monstro. Nossa! O que é isso? Tive um sonho essa noite. Posso dizer que foi o sonho mais assustador que tive até hoje. Essa criatura estava me caçando, me alcançou e dilacerou meus membros. A dor era alucinante. Meu chamado de socorro parecia não mudar nada. Nunca me senti tão vulnerável em toda a minha vida. Mandou fazer um desenho do monstro que te atacou à noite. Eu sabia que você gostava de prazeres exóticos, mas isso vai concordar é muito estranho. Não se trata de prazer, não é nada disso. Eu me refiro ao poder, a toda essa força, o terror que esse monstro trouxe ao meu coração. Eu queria ser detentor de um poder assim, ser detentor de algo tão poderoso. Assim. Interessante. Estou começando a entender. Sabe, se eu fosse detentor de algo tão supremo, tiver uma força da natureza nas minhas mãos, isso seria realizador para mim, pois estaria nas minhas mãos a opção do destino de quem afrontasse meu caminho. Muito interessante. Sabes, Gabriel, acho que posso te ajudar com isso, mas vai depender do quão longe está disposta a ir. O que devo fazer? Me trazer algo, mas eu lhe garanto uma coisa, em breve serás tão poderoso quanto essa criatura. A entidade então desaparece em uma rajada de luz, e Gabriel novamente observa a figura da imagem, e pelo horizonte na janela já é noite, e os trovões iniciam uma assustadora tempestade, e Gabriel sorri enquanto observa a tempestade se alastrar com toda a sua fúria, e começa a se imaginar mesclado àquela força da natureza. Capítulo 4. A lenda do feiticeiro. A entidade conta uma antiga lenda para Gabriel. Quando um grupo de soldados enviado pelo rei para destruir uma pequena vila de magos, um notório feiticeiro do norte conhecido como Merlin, que também era um excelente músico, atraiu os soldados com o som de uma flauta e os fez se jogarem de um enorme abismo. Ele era um mestre na arte do controle de almas, conseguia fazer um ser mortal entrar em estado de transe, conseguia se transformar em quem quiser, tinha o poder de transformar matérias, no que ele mesmo acharia valer suas vontades. Como ele morreu? Sua morte é um mistério, ninguém sabe como ele morreu, sabe-se que existia na época um guerreiro corajoso que lutou contra ele durante anos. No entanto, alguns anos depois o tal guerreiro desapareceu sem deixar pistas de seu paradeiro. Durante muito tempo sua magia foi admirada pelos reinos das trevas, sua ousadia foi tanta a ponto de desafiar as próprias criaturas do submundo. Ele não queria somente poder, ele queria ser um deus. A entidade vai narrando a história enquanto mostra pinturas do bruxo. E o que a lenda de um mágico do passado tem a ver comigo? Os poderes dele foram armazenados em um objeto, uma pequena pedra na qual ele carregava em seu pescoço na forma de colar. Minha teoria é que o talismã ainda carregue resquícios da magia dele. Se tiver, podemos usar essa magia para te ajudar. Bom, então onde está essa pedra? No Vale dos Urubus. Dentro da caverna do mago. Te transportarei para lá em breve, basta entrar e apanhar o talismã. Você mesmo não pode ir buscá-lo. Não. Somente servos mortais podem possuir o artefato. Você precisa tocá-la primeiro. Me traga a pedra e eu faço minha parte. Só com ela vou conseguir te dar o que procura. Me parece uma missão arriscada. Pensei que estava determinado a pagar qualquer preço para realizar seu sonho de ontem. E estou. Pois bem, voltarei mais tarde. Esteja pronto para uma decisão. Não faz ideia da diversão que planejo para nós dois. Você está cheio de mistérios ultimamente. A entidade dá um leve sorriso e diz: Você não está atrasado para o trabalho. Droga, é verdade. A entidade se aproxima de Gabriel e segura seu ombro.
Imediatamente Gabriel é transportado para os portões da igreja. Ele logo olha desorientado de um lado para o outro, e vê o padre Bernardo colocando as malas no porta-malas de um táxi. Gabriel. Padre, desculpe pelo meu atraso eu. Não se preocupe com isso. Escute, preciso me reunir com alguns ministros e arcebispos na capital. Ficarei algumas semanas ausente. Preciso que cuide de tudo para mim. Claro, senhor. Farei tudo o que for possível ao meu alcance. Assim sendo, ficarei mais tranquilo. O padre ia seguindo para o carro quando observou Gabriel e sentiu ele bastante apreensivo. Ele então retorna e pergunta para ele: Gabriel. Pois não, senhor. Está tudo bem com você? Claro, senhor, responde Gabriel com as mãos dentro do bolso do casaco. Por que haveria algo de errado comigo? Intuição. Eu estou bem, senhor. Pode ficar tranquilo. Muito bem. O padre segue em direção ao carro e diz a Gabriel uma coisa antes de ir. Gabriel. Sim, senhor. Tome cuidado. Gabriel quase entra em colapso ao ouvir essas palavras. Sentiu todos os arrepios possíveis em todo o seu corpo e quase não teve voz para responder. Pode deixar. Então, até breve. O padre finalmente parte para sua viagem até a capital, ficando então a brecha perfeita para Gabriel sair em busca da pedra. Naquele mesmo dia mais tarde Gabriel retorna ao museu, e lá ele olha com bastante calma na pintura do bruxo que a entidade o apresentou mais cedo. Ao chegar em casa ele logo na porta testemunha uma briga entre seu pai e sua irmã grávida. Há dias que o cenário não muda. Seu pai e sua irmã brigavam o tempo todo, e ele estava cansado desse cenário doentio de disputa de egos. Diante do atual acontecimento, ele resolveu não entrar por enquanto até que a briga se cessasse. Ele então foi para próximo de um bosque onde sentou por um banco. Estava escuro e não havia ninguém na rua. Ele então observa no meio da escuridão do bosque, e lá no fundo bem distante surge uma forma deformada de chifres com olhos vermelhos, se aproximando. Gabriel começa a sentir seu corpo paralisando, e o pânico começa a tomar conta de seu corpo. Boa noite, Gabriel. Gabriel sente alguém tocar em seu ombro, e dá um grito de susto. Assustei a donzela, disse a entidade. O que é aquilo? Aquilo que? Ele. Gabriel aponta para a escuridão do bosque, mas não há nada lá. Eu não vejo nada. Tem algo ali, eu vi. Não há nada, Gabriel. Escute, eu não estou louco. Eu sei o que vi, seja o que for está atrás de mim. Tudo bem, seja lá o que for, foi embora. Gabriel olha novamente para a escuridão, e não vê nada lá. Aos poucos se tranquiliza. Eis então que ele diz para a entidade: pensei em sua proposta. A entidade então observa atentamente e Gabriel diz: vamos buscar essa pedra. Esteja pronto. Partiremos assim que o sol nascer. A entidade então desaparece em um flash reluzente de luz. Gabriel então olha novamente para a escuridão do bosque para certificar que veria novamente a tal criatura, mas não viu nada, somente escuridão. Capítulo 5. O talismã. Ao nascer do sol, Gabriel estava próximo a uma região alta da cidade, aguardando a entidade chegar. Tenho que admitir, é uma bela vista. Estava te aguardando. Eu sei, e estou admirado com sua consideração. Me disse que partiríamos hoje. Sim, no entanto, ontem me deu um pequeno bloqueio de memória. Esqueci-me de destacar alguns pontos importantes. Eu prefiro chamá-los de elementos de aborrecimento. Não entendo. Você diz querer me ajudar. Até agora teorias, promessas e acontecimentos estranhos. Nada mais que palavras. Estou começando a achar que você está escondendo a verdade de mim. Veja, garotão, você assinou um acordo banhado a sangue. Se eu quisesse sua carne assada para dar para meus cães, acredite, já estariam defecando nesse instante seus tecidos putrefatos. Está bem. Então diga logo os pontos importantes ou elementos de aborrecimento ou a merda que for tudo isso.
Talvez a empreitada seja mais perigosa do que esperas, Gabriel. Acredito que o caminho vai lhe cobrar certos sacrifícios físicos. Uma rajada de luz então transporta Gabriel para a entrada da caverna. O lugar é bastante escuro e amedrontador. Mesmo assim, Gabriel não importava, e quanto mais fundo ele ia, mais medo ele ficava. É um lugar muito apertado e frio, tem ratos para todos os lados. O tal lugar fedia muito. Era desagradável ficar naquele ambiente. Gabriel então acendeu uma tocha, mas o ambiente era tão úmido que a tocha se apagava o tempo todo. O lugar parecia insistir que Gabriel deveria percorrer na escuridão. O que eu vou usar agora? Sem muita opção, ele tira uma parte da blusa e coloca como suprimento para as chamas. Talvez dure até o final do percurso. Depois de alguns minutos de caminhada, ele finalmente achou uma escada para baixo da caverna. Só pode ser essa direção, não a outra. Gabriel deixa a tocha sobre um gancho e desce até o final da caverna. Ao entrar em uma estranha porta em forma de chifres, ele acaba entrando em um ambiente fora do comum. Muito estranho aquele lugar, cheio de estátuas de criaturas horrendas, até que Gabriel olha para frente. Finalmente, a pedra. Gabriel viu o colar em cima de um pequeno monólito. Na medida em que foi se aproximando, começou a sentir seu corpo queimando. Mas algo estranho acontecia. Quanto mais perto ia chegando, mais o monólito se afastava. Sentiu seus pés doloridos e ao olhar para o chão. Onde foi parar os meus sapatos? Gabriel estava descalço e cheio de vidros quebrados no chão. Ele então começa caminhando devagar e tentando se concentrar até chegar lá. Depois de um longo caminho sofrido e dolorido, o colar com a pedra está dentro de um líquido. Mas assim que Gabriel tentou apanhá-lo, ai! Uma espécie de ácido queimava a pele. Gabriel respirou bem fundo e, sem pensar duas vezes, mergulhou as duas mãos no ácido e apanhou o colar, segurando para não cair no chão e quebrar. Gabriel grita alucinadamente de dor. Era uma dor insuportável, mas se manteve com as mãos firmes para não deixar o objeto cair. Ao voltar, ele percebe que o caminho dobrou de distância e, quando olha para o chão, percebe vidros com lâminas dentro deles, todos quebrados, deixando mais difíceis e sofrido a caminhada de retorno. Gabriel caminhava chorando. A dor era insuportável, e para má sorte ele escorrega e cai de costas sobre os vidros quebrados, piorando ainda mais dor. Para levantar foi realmente difícil, o único que saiu ileso foi o colar. Depois de um demorado e sofrido caminho, Gabriel consegue finalmente chegar para fora da caverna. O colar estava seguro em suas mãos. Ele então amarra o colar em seu pescoço. No meio da colina surge um homem assustador vestindo uma roupa de couro com peles costuradas e um machado na mão. Ele começa a encarar Gabriel. Apesar de estar parado e observando, Gabriel entra em pânico. O que quer de mim? Vai embora. O homem continua o encarando. Por favor, não quero problemas. O homem então começa a gritar com uma voz que lembrava a voz de um urso. E começa a correr de uma forma muito veloz. Gabriel desmaia de imediato. Na noite daquele mesmo dia, ele acorda em seu quarto. Quando abre levemente seus olhos, vê uma forma de chifres em pé em sua cama. Na primeira piscada, a forma de chifres se transforma na entidade. Estou impressionado, sabia? Como vim parar aqui? Eu te achei apagado no chão e resgatei. Me lembro de um homem com machado. Ele estava me perseguindo. Homem com machado. Me lembro somente de ver só algumas raposinhas bonitas e fofinhas, caminhando e pulando no bosque. Deixe pra lá. O importante é que consegui trazer a pedra. Então faça sua parte acontecer. A entidade então sorri e diz: muito bem, queira se levantar. Gabriel então se levanta e a entidade segura com as duas mãos o colar no pescoço de Gabriel e uma sutil rajada vermelha de luz floresce sobre a pedra e ela logo apaga. Gabriel imediatamente sente seu corpo tombar para trás. Ele estava tonto e com muito mal-estar. O que fez comigo? Descanse, rapaz. Amanhã terá um longo dia te aguardando. Gabriel sente seus olhos adormecerem.
e a voz da entidade foi ficando cada vez mais longe. Bons sonhos, meu novo homem. Gabriel então cai em um sono profundo. Capítulo 6. A vingança. Estava um lindo dia em Petrópolis, no entanto as autoridades pareciam agitadas nesse dia. Vera Oliveira estava chegando da academia. Ela havia se atrasado um pouco naquele dia. Assim que chegou no escritório, cumprimentou todos na recepção e seguiu para sua sala. Ao chegar lá dentro: "Como vai minha chefe favorita?" Gabriel estava deitado na cadeira dela com os pés apoiados acima da mesa e fumando. "Gabriel, o que pensa que está fazendo?" "Nada demais, só vim buscar o que é meu por direito." "Seu por direito? Como assim?" "Sim, sabe, senhora Oliveira, há anos eu tive a sensação de que nunca passaria de um simples camponês da floresta, mas hoje acordei me dando conta que não quero mais ser camponês." Gabriel então se levanta e começa a dar volta sobre a sala enquanto discursa: "Estou me promovendo a caçador, e uma presa não tem chance quando está sob a mira de um caçador feroz e faminto. Não faltou nas suas aulas de biologia, né, senhora Oliveira?" "Gabriel, vou ter que te pedir que saia. Não é você quem decide isso." Gabriel então tranca a porta da sala. "O que está fazendo?" pergunta Vera em estado de choque. "Eu vou lhe dar o que você quer, o que você sempre quis. Sua busca acaba hoje." Gabriel se aproxima cada vez mais de Vera, e na medida que vai se aproximando, ela vai se recuando. "O que quer de mim?" "Eu quero seu corpo." "Ficou louco?" "É uma palavra um tanto injusta, senhora Oliveira." "Você enlouqueceu, se afaste de mim." Vera começa a responder em um tom de voz um pouco mais elevado. "Se der mais um passo, eu juro que vou gritar." Nesse momento, Gabriel pega Vera e a coloca contra a parede. "Eu conheço seu segredo. Você deseja ser dominada, deseja ter seu corpo violado por um homem faminto. Quer se sentir vulnerável de verdade. Então eu te ensino." Nesse momento, Gabriel coloca seu dedo nos lábios de Vera. "É melhor se calar, você já é minha." Nesse momento, então, Gabriel arremessa Vera para cima da mesa, a coloca em uma posição, rasga sua calça e diz: "É assim que você gosta, né, sua cadela? Cala a boca e coloca logo para dentro." Gabriel e a ex-chefe então começam a fazer sexo. Todos do escritório começam então a observar sob os vidros embaçados sua chefe fazendo sexo com um homem na sala. Eis então que Sr. Antônio finalmente chega no escritório. Mas o que está acontecendo aqui? Antônio escuta os gemidos vindos da sala de sua esposa. Mas que merda é essa? Antônio então observa pelos vidros embaçados alguém transando com sua esposa. Antônio então tenta abrir a porta, mas percebe que ela está fechada. "Abrem logo!" Tanto sua esposa quanto Gabriel ignora seu pedido. Ele então pega uma cadeira e consegue quebrar um dos vidros. Ele finalmente entra dentro da sala. Nesse momento, Gabriel acaba ejaculando dentro de Vera, e ambos gritam pelo prazer final. "Espero que não leve para o lado pessoal, chefinho, são só negócios. Eu vou te matar, seu maluco desgraçado." Nesse momento, ele tenta socar a cara de Gabriel, mas ele se esquiva e empurra Antônio, que cai no chão. Gabriel parecia ter ganhado muita agilidade e força física. "Acho que estou comendo muito cereal." Gabriel então chega bem próximo de Antônio e diz: "Aceite isso. Nada do que fizer agora vai mudar o que aconteceu. Seu impériozinho de merda não foi o suficiente para fazer uma mulher te ver como um homem. Bastou um homem de verdade chutar aquela porta e trepar com a sua mulher, que seu castelo foi ruína abaixo. Então faça um favor a si próprio, para de esconder a verdade, de que você não passa de um urso peludo e castrado." Gabriel se levanta e sai da sala com todos olhando para ele,
Antônio então Suta começa a chorar e a quebrar o escritório. Maldição! Pare com isso, pare! Grita Vera desesperada ao ver seu marido surtando. 12 anos de casamento, 12 anos! Pare com isso, seu ogro! Eu te odeio! Maldita seja! Gabriel olha ligeiramente para trás com um sorriso no rosto e segue para as escadas. Ele então aborda uma das pessoas do prédio. Gabriel, o que te traz aqui? Vim agradecer os chefes pessoalmente pelo acolhimento. Mas que barulho é esse lá em cima? Terapia de casal. Escute onde está Alice. Bom, ela e Renato pediram demissão ontem. Ela foi trabalhar na loja do pai dele. Me diga onde fica. Mais tarde naquele dia, assim que Gabriel chega em casa, sua irmã Emily pergunta a Gabriel. Gabriel, você viu o papai hoje? Não. Aconteceu alguma coisa. Ele está desaparecido desde madrugada. Vai ver, está enchendo a cara, como sempre faz. Não sei não, Gabriel. Papai nunca foi de ausentar há tanto tempo. Emily, sinceramente não me importo com os assuntos do papai. De qualquer modo, me avise caso ele apareça. Eu vou me recolher. Gabriel termina de falar e já segue para seu quarto. A irmã achou sua atitude bastante estranha. No quarto ele estranha seu cansaço. Puxa, nunca me senti tão cansado. Que esquisito. Gabriel apaga tão rápido quanto nas outras vezes e segue em um sono profundo. Capítulo 7. Querida Alice. No outro dia Gabriel acorda bem cedo. Ele estava exausto, parecia que a noite não havia reposto suas energias. Ele desce pela escada até a sala, pega um jornal e dá de cara com uma notícia que o fez entrar em choque. Dono de empresa de contabilidade comete suicídio após descobrir que sua esposa o traíra com funcionários. Acho que a gata não vai mais cuspir bola de pelos. Gabriel então vai até a igreja para limpar o local. No decorrer da tarde ele dá pequenos intervalos e tira alguns cochilos. Estava ficando preocupado com aquela canseira. Você está horrível, comentou um dos funcionários da igreja. Realmente, não sei o que está havendo comigo. Nunca me senti tão fraco como agora. Acho que deva procurar um médico e ver o que está havendo. Talvez seja o estresse. Não foi uma semana fácil. Gabriel dormia alguns minutos à tarde sempre que possível para descansar e voltar a ter energia para seguir seu dia. Uma tempestade então paira sobre Petrópolis. Gabriel estranha a movimentação policial naquele dia. Ele estava concentrado olhando para a chuva quando uma mamba negra se aproxima dele. Quando ela chega pronta para dar o bote, Gabriel então olha para ela. Ambos se encaram o olho. Gabriel no fundo não parecia se sentir intimidado pela serpente. Após um considerável tempo se encarando, a cobra então desiste de atacar e vai embora. No final do expediente, Gabriel resolve ir próximo ao trabalho de Alice, e por coincidência ela estava saindo para ir para casa. Ele resolve segui-la, e no meio do caminho, em um beco escuro, ela é abordada por vários homens que a levam para um galpão a fim de estuprá-la. Vários homens seguram ela quando um tampa a boca dela e diz: "Pronta para diversão, querida?" Eis então que nesse momento se escuta a voz de Gabriel: "Boa noite, cavalheiros." Os homens então todos olham para ele. "Eu tenho duas opções para os senhores. Opção número 1. Vocês me entregam a moça e todos terão seus traseiros poupados." Nesse momento todos os homens começam a dar altas risadas, e um dos homens pergunta: "E qual a opção número 2? "Eu não gosto da opção número 2. Ela é triste, muito dolorida. Se fosse vocês ficariam com a opção número 1. "Quer saber, meu amigo, eu tenho uma opção para tu. Se manda, mexe seu traseiro para longe daqui se não quiser que eu enfie minha faca nele." Sabe, para um merdinha você até que é bem criativo. Que tal a gente testar sua ideia? Gabriel então desarma a faca do homem e coloca dentro do ânus dele. Ele então ataca os outros homens da mesma forma. Na medida que eles tentavam atacar ele desviava, desarmava a faca deles e enterrava no ânus deles.
Assim que todos estavam no chão agoniando de dor, ele diz: deviam ter ficado com a opção número 1. Gabriel então vai em direção a Alice e pergunta: você está bem? Sim, quer dizer, acho que sim. Não se preocupe, vou te levar para casa. No caminho, Gabriel vai tranquilizando Alice, mas ela estava muito assustada com o que havia acontecido. Ela ficou bastante impressionada com a agilidade e força que Gabriel havia empenhado naquele beco. Como fez aquilo? Aquilo que? Como conseguiu deter 5 homens armados? Acho que foi a adrenalina. Sob perigo, o homem pode acabar fazendo coisas incríveis. Não me pareceu ser uma resposta ao perigo. Você parecia saber com tranquilidade o que estava fazendo. Eu espero que sim. Gabriel e Alice então chegam na casa dela, até que uma voz ao fundo surge. Alice! Diz Renato correndo em direção a ela. Meu amor, eu estava preocupado, eu soube o que aconteceu. Eu estou bem, querido. Graças a Deus. E você, Gabriel, o que faz aqui? Bom, Gabriel me salvou. Te salvou? Como assim? Bom, quando os homens me levaram para o beco, Gabriel estava passando, viu o momento que eles me arrastaram. Ele então entrou e deteve os homens. Renato então dá as mãos para Gabriel e diz: nossa, bom, nesse caso, muito obrigado pela ajuda. Como soube do incidente? Bom, assim que os homens te arrastaram para o beco, uma funcionária de uma loja viu o ocorrido e chamou as autoridades, mas quando a ajuda chegou, você não estava mais lá, e os homens contaram que alguém havia te levado. Entendo. Bom, acho que devo um pedido de desculpas perante a forma que te tratei na empresa. Tá tudo bem, sem ressentimentos. Alice então se aproxima de Gabriel e diz: obrigada. Alice e Gabriel trocam um leve olhar. Gabriel no fundo estava se esbaldando de felicidade. Parece que de fato aquela pedra o fazia perder a inibição. Aos poucos, o tão sonhado desejo de ter a mulher da sua vida nos seus braços, finalmente parece ser real. Capítulo 8. A Noite do Demônio. Gabriel acorda mais um dia muito cansado. Sua voz estava muito rouca. Ele percebe que se movimentou muito à noite, e em seu banheiro a torneira da pia estava aberta. Não acredito que deixei a torneira da pia ligada a noite inteira. Gabriel se apronta para ir para o trabalho. Assim que ele desce as escadas, sua irmã está assistindo televisão e diz: meu Deus! Gabriel então percebe que a imprensa estava ao vivo, passando um noticiário assustador. Veja, Gabriel está em todos os canais. Gabriel assiste atentamente o comunicado do repórter. As autoridades de Teresópolis chamaram o caso ontem de A Noite do Demônio. Nas últimas 48 horas foram assassinados mais de 23 pessoas. Essa orgia de matança está sendo considerada atualmente como uma das mais notórias em perversão sádica da história brasileira. Os jornais estão chamando o assassino de açougueiro de Teresópolis, em decorrência da forma que ataca e dilacerando os membros de suas vítimas. Das 23 pessoas assassinadas, 12 eram crianças. O destaque está mesmo na mulher grávida que foi achada às margens do rio. Ela teve sua criança tirada do seu ventre enquanto estava viva e sua criança dilacerada.
Os peritos encontraram sinais de violência sexual na mãe do bebê. Agora uma entrevista com o delegado que está investigando o caso. Não tenho palavras para descrever a carnificina que está esse cenário. Temos policiais hospitalizados, peritos pedindo demissão. Seja quem for o responsável por isso irá pagar muito caro. Com certeza é um assassino serial, mas a brutalidade, violência e velocidade dos ataques me levam a considerar ser mais de uma pessoa. Gabriel fica chocado com a notícia, se sente aterrorizado pelos eventos soarem bem familiares para ele. Acho melhor eu ir. Espere, Gabriel. Uma testemunha anônima mandou o retrato falado dele. Gabriel quase entra em colapso quando vê a imagem na televisão. As imagens do retrato falado é idêntica ao monstro que ele sonhou os dias antes. Uma testemunha anônima enviou em um envelope o retrato falado do suposto assassino. Acreditamos que isso possa ser uma máscara que ele estava usando quando cometeu os crimes. Gabriel acabou recordando do dia em que viu a forma de chifres no bosque, e do estranho homem com pele costurada e machado correndo atrás dele. Agora tudo faz sentido, ele é real. E está atrás de mim. Mais tarde naquele dia Gabriel foi visitar o médico, fez exames com clínicos para avaliar seu sono. Gabriel, seus exames estão todos normais, não há nada de errado com você, pelo menos não com seu organismo. Doutor Arturo, eu não entendo. Eu tenho acordado cansado nos últimos dias. Sabe, é como se eu tivesse passado a noite em claro. E quando acordo estou tão cansado e exausto quanto no dia anterior. Gabriel, eu suspeito que você tenha um distúrbio do sono chamado hipersonia. E o que causa isso? Uma série de fatores: drogas, depressão. No seu caso, acredito que o estresse. Veja, vou te receitar uma droga que vai te ajudar a dormir melhor. Você vai sentir o corpo bastante sedado no decorrer das semanas. Quero te ver daqui a 2 semanas. Gabriel então volta para casa e resolve experimentar a medicação que o médico receitou. Ele dormiu em poucos minutos. No outro dia, Gabriel acorda revigorado. Nossa, finalmente energia para seguir meu dia. As semanas foram se passando. Os noticiários só falavam do assombroso caso do assassino. Ele já havia feito cada vez mais vítimas em cidades próximas. Os assassinatos estavam ficando cada vez mais violentos, a ponto do assassino invadir o quarto de crianças e dilacerá-las enquanto estavam dormindo. Gabriel estava convencido de que se tratava de uma criatura não humana, e foi ficando cada vez mais obcecado com a ideia de que o monstro estava na verdade atrás dele, e que essa carnificina de horror era uma forma da criatura o assombrá-lo para deixá-lo cada vez com mais medo. Gabriel então estudou a possibilidade de fugir para bem longe. No entanto, ele recebe uma ilustre visita em sua casa. Alguém bate na porta e Gabriel vai logo atender. Ele quase teve um colapso quando abriu a porta. Olá, Gabriel. Alice. Nossa, que surpresa agradável. Posso entrar? Sim, claro, por favor. Gabriel a convida para se sentar, mas ela prefere ficar em pé. No que posso ser útil? Olha, eu sei que vai parecer estranho, mas não consigo tirar da cabeça o que aconteceu naquela noite, e você foi tão corajoso. Me deixe recompensá-lo com a minha amizade. Nossa, não sei nem o que dizer. Só me diga que não vai se afastar de mim. Gabriel então se aproxima da moça, a abraça e diz: Jamais, Alice. Você significa muito para mim. Alice então se despede e vai embora. Gabriel se dá conta então que ele não pode partir, deveria ficar. Ficou claro de que Alice não poderia deixar Renato, mas ela enfrentava um dilema pessoal, afinal ela estava começando a se apaixonar por Gabriel. Gabriel sobe as escadas até o seu quarto e olha para o retrato falado do monstro. A televisão estava ligada. Logo então começa um plantão. Interrompemos esse programa para falar de uma reviravolta inédita sobre o caso do assassino procurado pela orgia de assassinatos na região de Teresópolis. Uma vítima sobreviveu ao ataque. Gabriel então presta com bastante atenção no depoimento da vítima. Ele estava sem um dos braços e com as 2 pernas dilaceradas. Eu tentei conversar com ele, mas foi inútil.
Como ele era? Não sei dizer. Ele parecia usar uma fantasia. Tinha os dentes enormes, garras enormes, e tinha um rugido assustador. Ele devorava minha perna enquanto eu assistia a tudo. Eu só sobrevivi, porque soquei a pélvica dele, e me arrastei até a janela para pedir ajuda, e ele foi embora. Gabriel então percebe que foi quase o mesmo acontecimento de seu sonho. Gabriel então acende uma fogueira lá fora e joga a imagem do retrato do monstro sobre as chamas e diz: "Te vejo em breve." Capítulo 9. Qual o sentido da noite? Nas últimas semanas, Gabriel e Alice têm passado a sair juntos. Era notório que Alice estava se apaixonando por Gabriel, mas não estava disposta a abandonar Renato. Gabriel percebeu que, se não agir logo, será só uma questão de tempo até que perca o amor da sua vida. Ele então aproveitou o encontro dos dois em uma cafeteria. Eles estavam rindo bastante decorrente de um assunto aleatório. Então eu disse para ela: "Escute aqui, sua megerazinha de merda. Olhe lá com quem você está falando. Você não leva mesmo desaforo para casa." "Não levo mesmo." O assunto ia seguindo bem até que Gabriel diz: "Tem noção do quanto você é linda?" "Gabriel, não, por favor." "Alice, eu não posso mais esconder isso de você. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Eu não posso viver sem você. Se eu pudesse te contar o quanto fui longe para estar aqui agora." "Gabriel, tá tudo tão incrível. Não sei explicar. Parece que as últimas semanas eu tenho enfrentado um dilema muito grande sobre nós dois. Eu descobri que amo você, mas também amo Renato. E não posso abandoná-lo. Desculpe, mas não dá." Alice se levanta e parte. Gabriel apenas observa. Alguns minutos depois, Gabriel sai da cafeteria e começa a sentir uma dor insuportável em seu corpo, e aquela canseira que ele havia sentido há umas semanas antes tende a assombrá-lo sempre. Gabriel sente tanta dor no corpo que ele desmaia na rua. Ao acordar no meio da rua, percebe que a cidade inteira estava completamente sem energia. Havia ocorrido um blackout. Os guardas locais passavam com a viatura anunciando: "Atenção, cidadãos de Petrópolis, soubéssemos através de uma fonte anônima que o assassino conhecido como o açougueiro de Teresópolis está na cidade. Fiquem em suas casas. Toda a guarnição está fazendo uma ronda pela cidade. Caso avistem um assassino, não tentem confrontá-lo. Ele é uma pessoa extremamente perigosa. Apenas chamem as autoridades." Meu Deus, ele chegou. Chegou para me encontrar. Preciso ir para casa agora para me preparar. No caminho, Gabriel percebe que está correndo mais rápido que o normal. Nossa, não sabia que corria tão rápido. Ao chegar em casa, o ex de sua irmã estava com o carro parado na porta da casa dele. "E aí, Gabriel, como é que vai? O que faz aqui? Cadê sua irmã? Melhor você ir embora. Tenho assuntos pendentes a tratar com ela." Gabriel encara o ex-cunhado por alguns instantes, e logo se aproxima dele e grita: "Eu acho que você não me ouviu." Gabriel arranca a porta do carro do ex-cunhado com as próprias mãos. O ex-cunhado fica espantado com a força que ele exerceu. Então Gabriel aperta o pescoço dele e diz: "É melhor você sumir daqui, agora." O ex-cunhado então dá uma ré no veículo e sai de lá em estado de pânico. Gabriel olha para a porta. Lá está sua irmã, que testemunhou toda a cena espantada. Ambos se olham, mas Gabriel se mantém calado. Ao entrar, a irmã dele havia colocado várias velas para iluminar a casa. Gabriel apenas olha para a irmã sem dizer nada. "Gabriel, o que foi aquilo?" "Aquilo não foi nada." "O que há de errado com você? O papai está desaparecido há quase um mês e você não disse nada até agora." "Talvez fosse melhor assim, Emily." "Ah, é? E quanto ao que aconteceu lá fora? Como fez aquilo?" "Não importa, tenho assuntos para cuidar agora." Gabriel dá as costas para Emily e diz: "Fique no seu quarto, estará segura lá."
Gabriel então sobe para o seu quarto. Ele então pega uma escopeta que ele havia obtido há alguns dias. Estava convencido de que o monstro estava em Petrópolis à sua procura. Ele ficou sentado então olhando para a janela, com a arma apontado para a janela. Finalmente, estou pronto para nós dois. Vamos ver quem vai ser o caçador essa noite. Olhos vermelhos então surgem na escuridão da janela. Nesse momento, os dedos de Gabriel firmaram o gatilho da arma, e ele ouviu o barulho assustador de um rugido parecendo de um urso. O rugido foi tão forte que ele tem um desmaio instantâneo. Ele então acorda de manhã. Estava estirado no chão do banheiro. A torneira estava aberta. Ele então olha para o espelho e percebe seus olhos fundos. A arma ainda estava carregada, ele não gastou uma bala sequer. Observou pela janela e ouviu barulho de sirenes para todos os lados. Ele então desce e percebe que a televisão estava quebrada. Ele então resolve ligar o rádio. Essa foi uma perda enorme para Petrópolis. O assassino serial assassinou 22 pessoas essa noite. As autoridades estão convocando forças federais para assumir o caso. Já era o suficiente para Gabriel. Ele percebeu que o monstro esteve na cidade e matou muita gente em uma única noite. Ele então entra no quarto de Emily, e ela estava no chão com os braços e pernas mutilados. Gabriel percebeu que o monstro estava determinado a trazer horror para sua vida. Ele então cai a chorar de pânico e desespero. Você está tirando tudo de mim. Gabriel achava que poderia enfrentar o monstro, mas a criatura se provou ser mais poderosa. Desolado, alguém bate na porta. Era Alice. Gabriel. Gabriel somente olha para ela. Renato está morto. Ela entra e abraça Gabriel chorando. Ela estava desolada com o que aconteceu, e vê a irmã de Gabriel morta no quarto. Meu Deus! O que fizemos para merecer esse demônio em nossas vidas? Gabriel então abraça Alice. Ele então percebe que ele mesmo vai caçar e capturar aquele monstro. Capítulo 10. A Fúria do Caçador. Gabriel acorda bem cedo. Alice o acompanha no funeral de sua irmã. Ele estranha seu pai não ter aparecido, nem mesmo o ex dela. Ele acaba se consolando pela presença de Alice, e está determinado a enfrentar essa situação por ela, afinal Alice é tudo o que restava a ele. Mais tarde naquele dia Alice estava no quarto junto com Gabriel. Ele estava extremamente cansado e perdido. Ela passa pano úmido em seu pescoço, até que nota o colar. Que colar diferente! Assim! Gabriel quase havia esquecido que estava carregando o colar contendo o talismã. Já faz algum tempo que estou usando ele, gosto de chamá-lo de amuleto da sorte. Nossa! Alice fica hipnotizada com os traços rústicos da pedra. Onde a conseguiu? Não acreditaria se eu contasse. Alice então toca o objeto e vê umas escritas em latim. Tem algo escrito aqui. O que está escrito? Não consigo ler direito. Está muito pequeno as letras. Alice então, sem perceber que se tratava de uma escrita em latim, começa a ler com calma cada palavra. Assim que ela termina a leitura, a pedra fica ligeiramente muito quente. Ai! O que foi? Por um minuto achei que a pedra havia queimado minha mão. Diz Alice olhando suas mãos para ver se havia alguma queimadura. Deve ser um choque térmico, afinal você estava com as mãos frias e úmidas. Tem razão. Nesse momento alguém bate na porta, e Alice se oferece para atender a porta. Era do correio. Um carteiro havia deixado uma carta para Gabriel. Quem era? O carteiro. Isso veio para você. Ah, é? Deixe-me dar uma olhada. Gabriel então abre a carta e fica espantado com o que vê. Eu não acredito. O que foi? Isso é uma fatura da companhia de cartão de crédito. O que isso tem a ver?
Aqui diz que eu debitei na minha fatura inúmeras viagens com a companhia rodoviária de ônibus. Mesmo. Deixe-me ver. Caramba, você viajou em todas as cidades vizinhas. Isso é impossível, porque eu viajaria para... Foi então que Gabriel se deu conta do que poderia estar acontecendo, e enquanto ele refletia sobre o que estava vendo, Alice estava dizendo: devem ter clonado seu cartão de crédito. Vamos ligar para a companhia do cartão de crédito e levar o caso à ouvidora. Alice então olha para Gabriel, mas ele parecia assustado. Gabriel, o que foi? Alice, eu preciso que saia agora. Mas o que aconteceu? Está tudo bem com você? Alice, você confia em mim? Por favor, me diga que você confia em mim. Confio sim, mas o que está havendo? Então me escute, escute com atenção. Me aguarde, eu te procurarei em breve. Me promete que não vai me procurar antes disso. Tudo bem, mas me diga, eu fiz algo errado. Você não fez nada. Eu só preciso colocar uma história a limpo. Prometo que vou te explicar tudo em breve. Tudo bem. Então vá, depressa. Alice então beija Gabriel na boca. Aquele beijo fez Gabriel se sentir mais desesperado ainda, principalmente com a teoria que estava com medo de se confirmar. Alice então parte, e Gabriel observa pela janela do quarto dele, assim que certificou que ela estava longe. Ele pesquisou na internet uma forma de cortar o efeito da medicação que o fazia não sentir cansado, e após achar um antídoto que corta o efeito da medicação, logo as dores que estavam ocultas começaram a ganhar forma. Ele começou a urinar e a defecar sangue. Vomitava sangue sem parar. Gabriel se deu conta de que estava urinando sangue de outros humanos, vomitando e defecando tecido de outros humanos. Enquanto rangia de dor, a entidade então aparece para Gabriel em uma rajada de luz. Uau, bravo Gabriel! Uma linda sinfonia trazida do submundo para o mundo. Confesso que tem um gosto amargo, mas é lindo. Você fez isso comigo. Gabriel. A entidade batia palmas enquanto Gabriel estava no chão agonizando de dor. Quero lhe dar os parabéns, sua proeza vai virar uma lenda. O que você fez comigo? Essa é a parte deliciosa, Gabriel. Eu não fiz absolutamente nada. Me diga que nada disso é real. Por que essa decepção? Deveria estar orgulhoso pela nossa magnífica e maravilhosa arte. Eu não sei do que está falando. Você mandou uma besta me caçar. Ela destruiu tudo que tocou. Assassinou crianças, minha irmã e me deixou à deriva para agonizar sozinho. Acho que você ainda não entendeu, Gabriel, ou está com medo da verdade. Melhor se levantar. Gabriel então se levanta, e a entidade aponta o dedo para o espelho. Que tal você mesmo olhar para a verdade? Gabriel então olha para o espelho e seu coração quase entra em colapso. Gabriel vê o monstro que o caçava em seus sonhos. Era eu, o monstro era eu o tempo inteiro. Gabriel se desespera e começa a vasculhar no seu armário. Ele então vê uma máscara com a fantasia do tão temido monstro. Não pode ser. Tudo agora fazia sentido para Gabriel. Ele então tem uma série de flash. Ele estava forte e com a inibição cessada por conta dos poderes mágicos do amuleto. À noite ele se transformava na criatura e saia para caçar. Gabriel matou o próprio pai e o enterrou no quintal de casa. Por isso ele estava desaparecido. Ele começou a atacar pessoas em cidades próximas, apenas pelo prazer de trazer o terror no coração de uma cidade inteira. Ele queria reproduzir a sensação de vulnerabilidade que sentiu em seu sonho. Ele teve um flash bem detalhado da grávida da qual ele tirou o bebê que estava quase nascendo, abriu um buraco na barriga dela. O bebê dela ainda chorava enquanto ele dilacerava a criança e a mãe dele desesperada assistia a cena e gritava desesperadamente. Ele depois a estuprou. A vítima que sobreviveu deu um chute na pélvica do monstro, mas Gabriel só sentiu a dor quando a droga já não estava mais fazendo efeito. Ele queria reproduzir todo o poder daquela criatura, então ele tentava imitar o rugido com a voz, por isso ele estava rouco.
Quando percebeu que Renato era um obstáculo entre ele e Alice, ele então resolveu reproduzir com fidelidade o pesadelo clássico que teve, como a cidade inteira no escuro e seu rival sendo caçado pelo monstro. E finalmente sua irmã grávida, que foi a última vítima dele. Você me enganou. Eu não enganei você, Gabriel. Você mesmo disse que queria ser tão poderoso quanto aquele monstro. Eu somente realizei seu maior sonho. Gabriel olha novamente para o espelho e vê a criatura. Inconformado, ele então corre para socar o espelho e se machuca gravemente. Após isso, ele cai no chão e desmaia, sendo derrotado pela dor. Capítulo 11. A volta do padre. Padre Bernardo encontra Gabriel estirado sobre o chão de seu quarto. Acorde, Gabriel, sou eu, o padre Bernardo. Gabriel abre levemente os olhos e percebe a figura do padre. Cheguei de viagem hoje. Você não apareceu na igreja. Fiquei preocupado. A porta estava aberta e resolvi entrar para ver se estava tudo bem. Padre, me perdoe por não ter ido ao nosso encontro. Meu Deus! Olhe suas mãos! O que aconteceu? Padre, eu não sei nem como explicar. O padre então observa o colar que chama sua atenção. Onde obteve isso? O senhor sabe do que se trata. Meu filho, temos que partir imediatamente. Pelo visto, temos muito no que conversar. Gabriel então conta para o padre todos os detalhes de tudo o que aconteceu, desde o início até o atual momento. Então é isso, padre. Eu não sei o que fazer. Estou desesperado. Eu juro que não queria fazer aquilo com aquelas pessoas. Eu sei disso, meu filho. Se conhecesse os horrores documentados sobre os massacres sádicos cometidos pelos possuidores do talismã, ficaria espantado. O que devo fazer, padre? Temos que destruir esse talismã. E nunca mais falaremos disso. Você segue sua vida com Alice. E ignore a entidade. Ela não poderá fazer nada sem a pedra. Então faremos isso. Padre então leva Gabriel para um lugar bem afastado nas montanhas. Gabriel em sequência usa uma marreta para destruir a pedra. Os dois aproveitam para acampar aquela noite. No decorrer da noite, em volta de uma fogueira, Gabriel desabafa para o padre que a maldição dele será estar condenado a ouvir os gritos de horror de suas vítimas que o atormentaram para o resto de sua vida. Padre Bernardo prefere ficar em silêncio e deixar próprio Gabriel deliberar. Dessa vez, Gabriel consegue dormir em paz. As chamas hoje serviram apenas para o aquecer durante essa noite fria. Assim que amanhece, ambos retornam à cidade. Gabriel está caminhando sobre a praça da igreja, quando a entidade surge em um flash de luz e diz: Judas não ofereceu o filho para sacrifício para provar sua lealdade à coroa. Talvez a oportunidade de lhe ensinar uma humilde lição seria a salvação para nós dois. O que acha, Gabriel? Você. O que quer de mim? Sabe, Gabriel, você pode ter destruído a pedra, mas se for um homem racional, saberá que a pior saída será ser o meu inimigo. Não me procure mais, por favor. Acho que você não entendeu, Gabriel. Fizemos um acordo. Não importa. Você jogou baixo comigo, corrompeu minha mente. Nosso trato então não tem valor. Você é uma desgraça. Eu te dei o que você queria. Se não fosse por mim, aquela vadia estava trepando com aquele burguês agora. Você acha que pode simplesmente me enxotar quando quiser? Saia da minha frente, não temos mais nenhum assunto. Nada vai mudar o que aconteceu, Gabriel. Eu e você estamos ligados para sempre. Sem a pedra, seus poderes são inúteis contra mim. Por ora sim, mas eu te garanto, ainda tenho algo ao meu favor. Vai se arrepender. A entidade então desaparece em uma rajada de luz. Gabriel fica pensativo quanto ao que a entidade disse. Mais tarde naquele dia, Gabriel estava sentindo muitas dores no corpo, mal tinha forças para subir as escadas e ao entrar em seu quarto ele tem uma surpresa impensável.
Olá, Gabriel. Senhora Oliveira. Vera Oliveira, agora solteira. O que está fazendo aqui? Gabriel, eu não posso esconder mais. Durante essas últimas semanas eu só tenho pensado em nós dois. Aquele dia na empresa, o que você fez comigo me mudou. Mudou para sempre. Senhora Oliveira, eu lamento. Aquele não era eu. Quem mais poderia ser? Eu quero sentir o corpo daquele homem novamente. Consuma meu corpo como naquele dia. Vera então puxa Gabriel para a cama. Ela tira a roupa dele. Gabriel estava sentindo sim um desejo físico ardente por aquela mulher, mas suas dores físicas o impediram de realizar qualquer feito. O que está acontecendo, Gabriel? Gabriel até tentou, mas não conseguia que nada acontecesse. Vera insiste, tentando estimular várias partes do seu corpo. O que está havendo, Gabriel? Desculpe, Vera, mas eu não consigo. Vera então começa a chorar, se veste e diz: eu vou embora daqui. Enquanto Vera descia as escadas, ela gritava: você é uma fraude, Gabriel. Gabriel, sem roupa na cama, começa então a chorar, se sentindo culpado de alguma forma por Alice, e sentindo vergonha de não ter conseguido prosseguir com aquele ato. Ele tinha razão, eu estarei sempre ligado a ele para sempre. Assim, não tendo mais o que a ser feito, Gabriel tenta aprender a conviver com sua mente agora tão perturbada. Ele sabia que a entidade não iria desistir, mas estava aliviado por saber que estava imune aos poderes das trevas. Capítulo 12. A Revelação. Algumas semanas após os terríveis acontecimentos se passaram, Gabriel se via mais forte para enfrentar seus demônios internos. Ele e Alice finalmente estavam seguindo um relacionamento. Gabriel nunca esteve tão feliz, ao lado da mulher de sua vida. No entanto, a entidade os observava com calma, estudando um plano para se vingar de Gabriel. Ele não fazia ideia, mas quando Alice tocou no talismã e leu as escritas em latim, sem querer acabou evocando um feitiço do qual daria à entidade o controle de seu corpo como uma hospedeira. Certo dia, Alice e Gabriel estavam escolhendo as flores para a festa de cerimônia do casamento de ambos. Enquanto escolhiam as flores, Alice misteriosamente passa mal e desmaia. Meu amor, o que está acontecendo? Alguém chame uma ambulância. Mais tarde naquele dia, Gabriel leva Alice para um médico. Ela estava inconsciente, e o médico então veio até Gabriel trazer o laudo clínico dela. Como ela está, doutor? Ela não está nada bem, Gabriel. Misteriosamente os órgãos vitais dela estão entrando em falência. Não sabemos que doença é essa, mas parece ser irreversível. Irreversível como assim? Eu lamento, Gabriel. Estamos tentando de tudo, mas receio que ela não irá sobreviver. Gabriel entra em choque. A mulher da sua vida estava morrendo, e parecia que nada poderia ser feito a respeito. Gabriel passou a viver no quarto de Alice, agora em coma. Recebeu a visita do padre Bernardo, que lhe deu apoio moral e espiritual ao amigo. Depois de alguns dias ele caminhava na rua para refletir sobre o acontecimento, até que a entidade aparece em um flash de luz. Minhas antecipadas condolências, meu velho amigo. Gabriel fica furioso quando vê a entidade e tenta atacá-lo com socos e diz: você, desgraçado, como ousa aparecer? Os socos se mostram inúteis. Vejo que não mudou nada. O que você quer? Aparentemente te ajudar. Ajudar com o quê? A se livrar de mim, e dessa vez para sempre. Por quê? Bom, acho que a curiosidade da mocinha acabou me colocando em vantagem em nosso joguinho de tabuleiro. A entidade então explica para Gabriel que jogou uma maldição em Alice, e que só pode ser revertida através de um trato de ambos. Você fez isso com ela? Sim, mas como sou um cara legal e te considero um filho prodígio, te darei um acordo justo. Não faço acordo com assassinos. Ela morrerá, Gabriel. Sou o único que posso salvá-la. Ela será sua para sempre, e nunca mais ouvirá falar de mim. Muito bem. Estou lhe ouvindo. O trato é simples. Eu transfiro a maldição dela para você.
A princesa se recupera em poucos dias. Você, por um outro lado, estará morrendo, mas ela poderá salvá-lo. Visitarei a moça em alguns dias. Direi a ela que fui o responsável pela maldição, que a usei para tentar te destruir, mas que você aceitou ter a maldição transferida para você, e que se for da vontade dela, eu tirarei a maldição e abandonarei a vida de vocês para sempre. Então dependerá somente dela. Somente dela. Se está convencido de que ela te ama, então não terá dúvidas de que viverás. Eu aceito seu trato. Muito bem, basta apertar minha mão. Espere, quero um trato justo dessa vez. E terá. Ambos apertam as mãos, e Gabriel cai desmaiado no chão. A maldição então é transferida para Gabriel, que fica muito doente, enquanto que Alice se recupera aos poucos de forma milagrosa. Conforme os dias vão passando, Gabriel piora e Alice se recupera, até que chega o dia da alta de Alice. Alice recebe no quarto do hospital então a assombrosa visita da entidade. Bom dia, Alice. Meu Deus! Quem é você? Sou um velho amigo do Gabriel. Estranho, não me recordo de Gabriel mencionar algo sobre o senhor. Sim, eu e Gabriel tivemos uma bela experiência juntos. Ele me falou muito de você. O que você é? Sou o responsável pelo seu adoecimento dos últimos dias. Você fez isso comigo? Sim, eu fiz. Por quê? Porque eu quero destruir seu namorado. Mas você disse que é amigo dele. Algumas amizades são complicadas, Alice. A questão é que Gabriel e eu fizemos um trato. Ele aceitou que eu transferisse a sua maldição para ele. Agora ele está morrendo. Ele fez isso por mim. Sim, ele ama muito você. E ele vai morrer. Sabe, no trato eu me comprometi a vir te contar pessoalmente sobre a atitude heróica dele de te livrar da maldição. No entanto, ele só viverá se for sua vontade. Basta dizer que devo ou não salvá-lo, e a maldição estará desfeita. Então é eu quem decido. Sim. Alice então sorri, e nesse momento ela se sente mais tranquila por saber que seu amado ficará bem. Mas antes que ela ordenasse para que a entidade o salvasse, a entidade logo diz: ele te contou que foi ele quem matou Renato. Alice entra em estado de choque ao ouvir esse relato. Como disse? Gabriel por acaso te contou que matou seu namorado? Ele por acaso lhe contou que matou o próprio pai e a irmã grávida? Ele lhe contou que foi responsável por todas aquela suruba de mortes que ocorreu nos últimos meses? Ele te contou que é o homem conhecido como açougueiro de Petrópolis? Alice ficou espantada com a revelação. Você está mentindo para mim. Eu só me pergunto por que uma garota de bem salvaria um homem como ele. Engraçado ele ter tantos segredos obscuros e não ter lhe dito. Isso é mentira. Gabriel nunca faria uma coisa dessas. Feche os olhos, garota. A entidade então faz Alice ter um flash de todos os horrores que Gabriel cometeu. Ela entendeu no flash que Gabriel queria ser como o monstro que ele sonhou. Ela então acorda horrorizada desse flash, e diz: então foi ele. Sim, agora você já sabe. Alice fica petrificada por alguns minutos, e a entidade então pergunta: e então, Alice? Devo salvá-lo ou não? Eu quero que aquele monstro queime no inferno. Muito bem. Assim será feita a sua vontade, Alice. Os dias passam e Gabriel está na cama piorando, prestes a morrer, quando a entidade então surge em um flash de luz. Gabriel percebe sua chegada, mas mal consegue enxergar a figura da entidade. Tínhamos um trato. Você disse que a visitaria, que ela teria o poder de decidir se quebraria o encantamento. E eu estive com ela, segui o nosso trato de forma justa. E por que eu continuo morrendo? Vai ver, ela não te ama da forma que você acreditou que ela amava. Gabriel então vai sentindo a respiração parando aos pouquinhos, e sua visão ia cada vez mais escurecendo, e no momento de seu último suspiro, seus últimos segundos de visão escurecida, e turva então uma forma negra de chifres e olhos vermelhos o encarando a poucos metros da cama. Após fechar os olhos, Gabriel sente seu oxigênio acabar, sente sua alma sendo puxado para baixo,
Sente ganchos dilacerando sua pele em um loop infinito de dor e sofrimento. Seu corpo aqui fora estava frio e pálido. Seu coração finalmente encerra seus batimentos. Gabriel está morto.